Chegou o momento do quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E quem está presente aqui, o doutor Aladim, buco-maxilofacial. Doutor, boa noite, prazer em recebê-lo novamente aqui. Eu que agradeço a presença para que a gente possa comemorar no dia 25 de outubro, o dia do cirurgião dentista, e falar alguma coisa não tão corriqueira que o cirurgião dentista faz. É uma coisa um pouquinho diferente, não é tão comum a gente ouvir falar de cirurgia ortognática que a gente vai falar. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o pessoal da Unhararas, que me convidou hoje à tarde para participar da jornada acadêmica deles. Então, agradecer aos alunos do último ano que coordenaram a jornada e o professor José Fonseca, que fez o convite. Perfeito. Então, vamos falar sobre cirurgia ortognática, né? Para a gente começar a entender o que seria a cirurgia, né? A questão da deformidade aí facial. Tá. A cirurgia ortognática ela tem como objetivo restabelecer a adequada mordida para o paciente. Bom, pacientes que têm um crescimento exagerado de alguns ossos da face, por exemplo, maxila e mandíbula, eles acabam não só tendo problemas de oclusão por desordens dentárias, mas porque o osso, de alguma forma, cresceu ou não cresceu da maneira correta. Então, você tem pacientes que são prognatas, aqueles que têm um crescimento exagerado ou da maxila ou da mandíbula, ou o inverso, os retrognatas, onde a maxila ou a mandíbula não cresceram. Sendo que essas anomalias dentofaciais, elas ocorrem de maneira combinada. Você pode ter um paciente que é retrognato de maxila e prognato de mandíbula, ou o inverso, ou apenas um, apenas o outro. Então, isso é algo que, em cima de estudos, avaliações, a gente acaba conseguindo identificar e se programar para o procedimento. Esse que você não consegue fechar, né, doutor? Quer dizer, a parte de baixo ela não consegue. Ou ela está muito para frente, ela passa, né? Ou então ela é para dentro e aí ela não consegue fechar. Isso acaba ocasionando uma série de problemas, né? Certo. Uma série de problemas que são ligados à parte odontológica e outros problemas ligados à parte médica, inclusive. Por exemplo, a parte odontológica, a maloclusão. Pacientes que não têm a mordida adequada. E isso gera problemas musculares, que gera bruxismo, que gera dores na face, que geram dores na articulação temporomandibular. Vai desencadeando vários transtornos e problemas. Isso. A gente tem aqui, doutor, uma foto com a Marcela, né, que o senhor trouxe pra gente. Isso. Tem como abrir, Marcela, a foto? Olha só, gostaria que o senhor explicasse, né? Ela passou pela cirurgia. Passou. Essa paciente, ela tinha um problema, acho que a gente chama de prognatismo. O prognatismo dela era bem evidente na mandíbula. Porém, ela tinha uma deficiência de crescimento da maxila. Então, o paciente que não temos a foto da mordida, mas muito provavelmente a gente pode imaginar que a mordida, a parte inferior, ela é projetada para frente. A gente repara aqui na foto, né, doutor? Isso, Olha, você dá vê para ver bem aqui, ó. Quer fechar aqui, Lucas, por favor? Aí, abriu. Fecha aqui para a gente poder mostrar, ó. Então, a gente, como o doutor está falando, aqui na frente você vê que está bem para frente, ó. Isso. Essa, se der o GC fica melhor, ó. Tá vendo? Está bem para frente aqui. Então, olha só, a operação, ela é feita aonde exatamente, doutor? Como é que é feita a É operação? uma cirurgia totalmente realizada por dentro da cavidade oral. Nada é por fora, nada é pela pele, pela face, não tem cicatrizes. Então, a gente faz microcortes nos ossos da maxila e da mandíbula para que eles possam ter a movimentação adequada para que a gente consiga estabelecer, não restabelecer. Estabelecer a oclusão que esse paciente nunca teve. E aí, ele acaba tendo, além do objetivo principal, que é o estabelecimento da normal oclusão, mas ele tem um bônus. Bônus, na verdade, vários, que são melhoras na respiração, melhoras em alguns sons. A questão da fala, Da né? fala, tá? Acaba desaparecendo alguns quadros de alergia respiratória. Puxa vida, olha só. Fora os benefícios articulares. Dores que esse paciente sentia, sintomas de estalo, barulhos, ao abrir e fechar a boca, eles não somem, mas diminuem
a ponto do paciente nem perceber com o passar do tempo. E a gente vê a diferença aqui após, né, após o operatório, após a cirurgia, né, a gente vê bem, claro que como o doutor falou, né, uma série de vantagens aí você tem de melhora mesmo, né? Havia problemas, deixa de ter. E esteticamente a gente vê também essa diferença, né? Como os lábios, né? A questão dos lábios mudaram, a questão da posição do queixo. É bastante a diferença, acho que a gente pode destacar outro ponto também, a autoestima da pessoa. Né? Olha só, a gente vê, né? Ela acabou pintando o cabelo, ou seja, isso tudo muda também, não é, doutor? Muda que é um bastante. cartão de visita ao nosso doutor, sorriso. são detalhes que só a mulher é capaz. Eu não reparei que o cabelo estava pintado, e a Mônica reparou. E tem acaba tudo a ver, mudando, gente, porque é o cartão de visita, o sorriso. Mas isso é Sem verdade. dúvida. A autoestima melhora e muito, porque esses pacientes, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que ela é cruel. Ela estabeleceu um padrão de beleza que, se você está fora desse padrão, você acaba sofrendo com isso, inclusive com bullying. Então, são pacientes que acabam ouvindo apelidos, sendo excluídos de alguma maneira de grupos sociais. Então, é um paciente que, quando ele visualiza o benefício da cirurgia, né, que o objetivo não é esse. Só que, como muita gente confunde, uma cirurgia plástica. Não é cirurgia plástica. Não é cirurgia plástica, né? É uma cirurgia funcional. É o estabelecimento de uma mordida em que o paciente possa comer uma carne de maneira adequada, em que ele possa participar de eventos sociais. Um churrasco, por exemplo, uma paciente antes de um procedimento desse era muito difícil. Então você tem, além do benefício fisiológico, o benefício estético. E ela já vê logo, é como a Mônica viu. Já muda logo o cabelo, pinta, maqueia, faz... Muito bom mesmo. 33715773, estamos aqui com o doutor Aladim, né? E ele vai poder responder as suas perguntas. Se você tem dúvidas, quer esclarecer alguma coisa, você pode ligar e participar ao vivo com a gente aqui, tirando as suas dúvidas. E tem pergunta na internet, né, Marcela? Vai lá. Sim, é justamente sobre essa cirurgia. É da Laura, do bairro Nova Piracicaba. Ela disse que ela tem a mordida errada e ela não gosta da estética do rosto dela. Ela teve informações e ela vai querer fazer essa cirurgia ortognática. É necessário usar aparelho? Com certeza. O paciente, o primeiro passo da cirurgia ortognática é você ter um cirurgião bem parceiro de um ortodontista. Porque o ortodontista vai fazer o quê? Ele vai alinhar os dentes, que muitas das vezes desses pacientes estão desalinhados, desnivelados, tá? E fora da posição em relação ao osso onde esses dentes estão. Então, o ortodontista vai trabalhar um tratamento para preparação da cirurgia ortognática. E esse uso de aparelho, às vezes, leva um ano e meio. Aí o paciente passa por cirurgia, depois da alta dada pelo cirurgião bucomaxilo responsável pela cirurgia, esse paciente volta com o ortodontista para ele fazer pequenos ajustes na mordida que às vezes são necessários. Sim. E às vezes mais um ano, às vezes 6 meses, esse paciente já está liberado de todo o tratamento. A gente viu aqui nesse exemplo, abre para nós aqui, por gentileza. Nesse exemplo, então, o maxilar ele era para frente, né, doutor? Isso. Aí, no caso, no inverso, a operação também ela é simples ou ela acaba sendo um pouco mais complicada? Na verdade, o complicado é o planejamento. É o planejamento. A cirurgia em si, ela não é complexa, tá? Não é dolorida. É uma cirurgia indolor, porque ela é feita em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. E após a cirurgia, é feita uma série de... É feito um protocolo de controle da dor, da inflamação, do edema, até de possíveis infecções, com um protocolo medicamentoso. Então, esse paciente, ele acaba passando por esse procedimento e, nos primeiros 15 dias, ele tem algumas deficiências, principalmente com questão da mastigação. No início, ele mastiga alimentos mais líquidos, mais pastosos. E depois dos 15 dias, ele começa a ver a evolução, mas é diária. A melhora é diária. O processo todo. E eu posso falar por mim que alguns pacientes que eu já fiz cirurgia, eles acabam me achando no Facebook e me adicionando. E acabam, inclusive, postando foto. Sim. Tá diferença? Tá diferença, olha só. E eles se encontram e trocam informações um com o outro.
E acabam colocando o que era antes, o que era depois, e colocando, hoje faz 10 dias, todo desse jeito, 15 dias. Que interessante. A melhora e assim, a gente vê a satisfação da pessoa. Tá? O que, na verdade, o legal dessa cirurgia é isso, é a satisfação do paciente, que às vezes vai em alguns colegas que às vezes não têm informação adequada sobre o que é o procedimento e fala, esse procedimento, isso não tem jeito, você tem que usar aparelho para o resto da vida. Puxa, né? E às vezes... né? Falta de informação também, né? Olha, estamos ao vivo no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Estamos com o doutor Eladinho aqui. Hoje é dia, né, do dentista, né? Assim colocaram para nós, tem até uma foto que foi colocada para nós aí, a alegria, né, do dentista que traz o sorriso às pessoas. E você pode participar ao vivo, 3371-5773 e fazer a sua pergunta. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Regina. Oi, Regina, qual o seu bairro? É aqui no Bairro Alto. Regina do Bairro Alto, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Olha, eu queria primeiro dar os parabéns para o doutor pelo dia do cirurgião dentista, né? Isso. E outra coisa, comentar com ele, assim, que eu sofri um tempo agora muito com esse problema de bruxismo, principalmente à noite. E eu vinha realmente tendo alergia, fazendo um tratamento. Aí, na segunda-feira agora, eu comecei a usar esse aparelho à noite. E foi assim, sumindo gradativamente a alergia. Então, quero dar parabéns para ele e perguntar se esse uso do aparelho tem que ser assim para sempre. Obrigado, viu? Nada. Bom, aí depende muito de escola para escola de formação dos especialistas nessa área da especialidade, uma das especialidades da odontologia, que é o disfunção temporomandibular e orofacial, que são os pacientes que acabam procurando especialistas para justamente diminuir os sinais e sintomas do bruxismo. Então, a escola na qual eu estou acostumado a trabalhar, que é com a doutora que trabalha em parceria comigo, a doutora Lígia, ela preconiza um tratamento com o aparelho, tá? oclusal, que a gente chama, que é a popular plaquinha. Sim, eu faço uso também, viu, doutor? Isso, de 3 a 4 meses. Tá? Por quê? A função desse aparelho é reprogramar a musculatura da mastigação. Tá? Para que, após essa reprogramação, ocorra um trabalho de ajustes em dentes para que a oclusão do paciente seja a melhor possível. E que esses sintomas, às vezes de alergia, que são difíceis de acontecer, mas ocorrem, mas os mais comuns são os estalidos, às vezes os travamentos, eles começam a diminuir bastante. E esse paciente acaba evitando um procedimento cirúrgico mais à frente, porque ela se transforma numa patologia degenerativa da articulação. Mas então esse aparelho tem que ser usado? Ele tem que ser usado, mas por um período. Agora, o tratamento ele é feito por etapas. Primeiro o aparelho, depois a parte odontológica específica, reavaliando restaurações, superfícies oclusais dos dentes, até mesmo contorno gengival. Se o paciente tem desalinhamento de dentes, passa por ortodontista também. Então, não é um tratamento assim, é só usar a placa, porque senão eu vou estar usando uma muleta. Sim, sim. E aí não resolve. Não resolve. A causa. Eu quebrei a minha placa, você acredita? Estou na segunda placa. De morder meus dentes, ela quebrou. A minha rígida, né? Tem a rígida e tem aquela que é mais maleável, né, de silicone. Quebrei, estou usando a segunda. Já acabou? Já acabou? Já? Puxa, passou rápido, hein? Passou rápido. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Parabéns mais uma vez pelo dia do cirurgião dentista. Eu queria parabenizar todos os colegas que fazem parte dessa profissão tão bonita que é cirurgião dentista e que eu comparo com uma profissão de um artesão, né? Claro. Porque a gente tenta trazer benefícios e o sorriso para as pessoas, né? Pessoas felizes. Tá certo, então você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Ladinho, muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua participação. Obrigado a vocês em pela breve, oportunidade. novamente, aqui para a gente conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Obrigado.